desde o início da civilização, todas as crenças falam muitas vezes de reencarnação, de plano superior, de alma, de espírito, e nada melhor do que termos a doutrina espírita para nos elucidar. E Allan Kardec, em 1857, quando ele codificou o espiritismo, vários nomes foram dados para que nós pudéssemos compreender melhor. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que são os espíritos, né? A resposta, que é a inteligência, é o princípio inteligente do universo. Pouco sabemos ainda sobre a natureza do espírito, e porque não nos é ainda possível saber todas as suas atribuições devido a tantos planetas e tantos níveis de evolução que tem, né? Pois essa inteligência, ela não tem uma forma, ela não tem, cada planeta vai fazer a diferença para o espírito. Mas uma ideia para a gente poder imaginar o que seria o espírito é como uma comparação a um foquinho de luz. Conforme mais sua elevação, mais brilhoso, maior, irradiando mais, tendo cores diferentes, mas a gente pode pensar nesse foquinho de luz. E o espírito, ele é responsável por dar inteligência à matéria. E essa matéria é o que retém o espírito aqui. Ele recebe, então, essa matéria, na qual ele usa como instrumento e serve ao mesmo tempo para que ele se sirva de matéria capaz de colocar em prática suas ações. E essa matéria que lhe é atribuída, ele aproveita as experiências de onde ele está habitado para absorver os conhecimentos, desenvolver suas habilidades intelectuais e morais e evoluir sempre a fim de elevar-se a uma escala espiritual. Falando um pouquinho sobre a escala espiritual, os espíritos eles admitem 3 categorias principais. A primeira ordem seria os espíritos puros, aqueles que já alcançaram o supremo grau de perfeição. A segunda ordem são bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, e eles desejam o bem. A terceira ordem, espíritos imperfeitos, a predominância é da matéria sobre o espírito, e uma propensão para o mal. Então, todas as oportunidades que os espíritos recebem em cada planeta servem para a sua evolução. Em relação aos tipos de matéria, cada planeta assim, tem as suas características, as suas propriedades. E aí, aqui no planeta Terra, o espírito ele recebe um revestimento. Para nós, seria como se fosse uma substância vaporosa. Aos olhos nus a gente não consegue enxergar, mas ainda é muito grosseira para os espíritos mais evoluídos. Então, se esse perispírito, que é o corpo do espírito, então ele é um revestimento formado pelos elementos que se encontram na nossa atmosfera. E ele recebe esse revestimento tanto para ter capacidade de encarnar aqui, como também para se transportar e se locomover no plano espiritual. Esses elementos físicos e químicos que o perispírito recebe, que o espírito recebe, que constitui o perispírito, eles proporcionam um certo peso. E que nós vamos falar sobre o peso do perispírito, porque é bem importante. Quando eu estava estudando para fazer essa exposiçãozinha, eu escutei um palestrante, Antônio Carlos Navarro, comentar sobre um estudo feito em Massachusetts, nos Estados Unidos, em que uma experiência colocava algumas pessoas que estavam prestes a desencarnar em balanças de precisão. E no momento do desencarne, então, avaliavam o peso, e a diferença, então, seria o peso do nosso perispírito. E esse estudo apontou que por pequenas variações, mas o perispírito chegava até umas 70 gramas. Então, o que acontece se a gente
desencarnar agora, se eu morrer hoje, como é que vai ficar o meu perispírito em termos de flutuação e locomoção? Para onde é que eu vou? Imaginemos nós pegar um balão de festa de aniversário e a gente enche esse balão com ar dos nossos pulmões. A gente faz o nó. O que acontece se a gente solta o balão? Ele cai. A menos que a gente enche esse balão com gás nobre. Por exemplo, o hélio, que faz o quê? O balão subir. Então, nosso perispírito, nós vamos ter que nos preocuparmos a encher ele com pensamentos nobres, para que a gente tenha mais poder de flutuação e locomoção. Ele comentava também que os espíritos pesados, digamos assim, eles ficam ainda presos por aqui. A gente sempre ouve dizer que os espíritos atravessam paredes, que eles se locomovem, como bem entendem, com a força do pensamento. Mas se esse pensamento é pesado, o perispírito dele vai ficar pesado. Até de ônibus eles precisam se locomover às vezes. Sorte deles não pagam passagem. Então, quanto maior for a moral, quanto mais elevada a moral e quanto menos materializado nós formos, mais leve, então, maior capacidade de flutuação e locomoção nós teremos do perispírito. Jesus tem em seus ensinamentos duas coisas bem interessantes nesse quesito. O mestre vai dizer: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, tudo que a gente valoriza, materialmente falando, porque estamos no mundo material, pode ser pessoas, pode ser bens materiais, podem ser coisas. Eles vão estar ligados aos nossos sentimentos e às nossas emoções, e tudo isso vai preencher os nossos amores e nossas paixões com as coisas materiais do nosso coração. E isso pode também aprisionar o espírito depois. Jesus também diz que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. E tudo que se desliga na terra se desliga no céu. Para Jesus, o céu é o plano espiritual, né, no nosso entendimento. Refletindo então sobre isso, se uma pessoa é muito ligada a alguma coisa aqui na terra, e quantos de nós sabemos que isso é verídico, apegados aos bens materiais, às empresas, até mesmo a sua família, a pessoas, tudo isso, quando a gente desencarna, deve ser desligado. Pode ser o amor da vida da gente. Ah, mas é amor? Tem que desligar, porque no lado de lá, a gente pode estar vivo, mas nós não temos capacidade de continuar tomando conta das coisas que aqui deixamos. E esse é um grande desafio para todos nós. Porque se o espírito ainda está ligado com algum pensamento que esteja aqui na Terra, por mais nobre que seja esse pensamento sobre alguma coisa, essa alguma coisa está aqui e nós devemos estar lá. E isso pode trazer, então, dificuldades para que a gente consiga chegar ao nosso lar ou aonde nós merecemos estar, né? Então, como consequência desses pensamentos, a nossa dificuldade de locomoção e a travessias fica prejudicada. Mas então, como é que a gente pode chegar no nosso lar que fica a 50 quilômetros de altura daqui? Nas casas espíritas, hein? Esse trabalho acontece constantemente. No desencarne também os espíritos e responsáveis pelos nossos resgates, eles nos auxiliam, eles vêm nos buscar, porque nós provavelmente não estamos preparados para flutuar 50 quilômetros com a força do pensamento. Ainda somos muito pequenos e muito ligados às coisas aqui do plano espiritual. O perispírito e a reencarnação, na sua relação, na obra da Gênese, ela nos esclarece assim: quando um espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico
que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, se liga ao germe que o atrai a uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, sobre quando o espírito está se programando para voltar para cá, a família que está programada a recebê-lo, a partir do momento da concepção, um laço se cria. E esse detalhe é bem interessante, porque as propriedades que existem nesse perispírito vão estar ligadas a uma nova formação de células desse novo ser, e ambos vão, por afinidade, fazer então a formação desse corpo, que, como foi o caso da nossa última exposição do Diomar, se vocês estavam presentes, é o caso da menina que tinha cicatriz e ela acabou desencarnando e retornou na mesma família, e a nova nenê, no novo corpo, mantinha aquela cicatriz. Então, essa relação da cicatriz pode também explicar muitas vezes algumas deformidades do corpo humano, crianças que podem nascer com alguma deformidade física relativa em relação àquele perispírito não estar com a sua estrutura totalmente ideal, perfeita. Por N motivos da sua encarnação passada, essas marcas ficaram no perispírito e acabaram refletindo nessa nova encarnação, que ele tem as suas provações, né? As deformidades, então, ficam ligadas ao perispírito. A mensagem que nós precisamos compreender em relação à flutuação é uma mensagem justamente sobre o nosso grau de evolução. Estamos todos aqui, privilegiados nesta casa, absorvendo conhecimentos, nos tornando pessoas melhores, e o desafio maior é o desapego às coisas materiais. Há um exemplo muito claro, que é a obsessão. Os obsessores, por essa ligação das suas relações com as pessoas e com a matéria, eles conseguem fazer com que o seu perispírito fique num campo vibratório tão pesado, porque está tão enraizado aqui na Terra. E essa conturbação de pensamento muitas vezes não permite que ele se desligue disso e também não peça ajuda, não consiga evoluir para o plano espiritual, onde tem toda uma jornada consequentemente a seguir. Isso prejudica não ele quanto aos que estão aqui, e ele também traz com ele uma carga muito forte que acaba nos prejudicando também. E uma forma que nós temos de ajudá-lo também são orações, pedir pela pessoa que da nossa família que fique bem, né, que ele consiga chegar no outro lado. É uma forma de caridade que nós temos com os desencarnados que por aqui estão. O livro também fala que não existe um umbral, não existe um lugar específico para onde o perispírito vá. É um estado de consciência. Existe uma capacidade o perispírito ele vai se formar e se moldar através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. E quando ele atinge um grau de pensamento mais elevado, ele segue adiante. Mas há também as pessoas que estão ligadas ao corpo, sentem ainda as dores do seu desencarne. Ficam presas em covas, em cemitérios, em hospitais, porque o pensamento está tão voltado àquilo, fica tão desorientado, que eles podem permanecer no estado de umbral e eles criam a imagem de como eles enxergam. Então, para nós estamos aqui, fica um exercício bacana de pensar sempre no alto, de manter a prece, de manter as nossas ideias sempre voltadas ao lado bom, porque nos casos mais graves até mesmo, o espírito ele fica tão
por tanto tempo nesse estado de pensamento negativo, de pensamento ruim, que até mesmo no perispírito dele pode mudar de forma. É o caso dos ovoides. Eles perdem a forma humana. Então é um caso bem grave. Então, que nós não seguimos ou não sigamos o exemplo, né? É um assunto bem técnico, né? São várias informações em relação ao perispírito e as suas condições, os seus poderes, e se faz bem importante o estudo, então, dessa doutrina maravilhosa que temos para nos auxiliar.